Bom dia a todos. Tudo em paz contigo? Tudo bem? Sim? Que bom. Que bom que está tudo bem com você. Queria tirar esse tempo agora, nesse momento, para a gente poder pausar um pouco na palavra do Senhor. A gente vem numa série de mensagens que estamos falando sobre o reino de Deus, né? E como é importante nós entendermos o reino de Deus. Porque Jesus ele não veio pregar um outro evangelho que não fosse o evangelho do reino de Deus. É o governo de Deus que ele veio estabelecer sobre a terra. Lá no Éden, Deus estabeleceu um governo sobre Adão, que era o governo de relacionamento, onde Deus iria governar toda a terra através de Adão. Esse homem entregou esse governo, esse reino, para um inimigo. E esse inimigo estabeleceu o próprio governo dele. Por isso que a palavra fala lá em Efésios que o príncipe desse mundo, ele estabeleceu o próprio governo dele, o próprio império dele. E graças a Deus que Cristo veio para anunciar o reino de Deus e para nos libertar desse império e para nos transportar para o reino de Deus, o reino do amor do Filho de Deus. E é isso que nós temos falado nesses dias. Como é importante, como é necessário eu entender o que é o reino de Deus. Porque nós não vivemos uma monarquia. Nós vivemos supostamente uma democracia, né? Supostamente. E Deus não é um democrata e nem um republicano. Ele é rei soberano sobre toda a terra. O reino de Deus não vai ser estabelecido através de um governo humano. Se você espera um governo humano se levantar para colocar em ordem essa desordem, você senta e espera, porque isso não vai acontecer. O homem até pode fazer algumas coisas boas, mas o homem não tem capacidade de mudar nada. Nada. Porém, todavia, Deus pode usar o homem como instrumento para que a mudança, para que o reino de Deus possa ser estabelecido sobre a terra. E Deus vai estabelecer o governo dele, o reino dele, através das nossas vidas. Por isso que Jesus ensina aos discípulos orarem assim: Pai nosso que está, onde que o Pai está? E o que mais ele fala? Santificado seja o teu, e depois, venha o teu reino, venha teu governo sobre nós. Para que nós possamos ter suprimento, para que nós possamos ser livrados do mal e para que nós possamos ver a graça de Deus sobre as nossas vidas. Era isso que Jesus estava ensinando. E não foi outra mensagem que os apóstolos ensinaram na igreja primitiva. É o governo, é salvação e reino. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, ele pregou salvação e o reinado de Cristo Jesus. E essa mensagem tocou o coração das pessoas. E as pessoas falaram: ok, o que a gente faz agora para nos render a esse reino? Se arrependam, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. A partir desse momento, você se torna morada de Deus. Você se torna uma casa, uma habitação de Deus. É o próprio Espírito Santo que vai te conduzir nessa caminhada. Como você vai receber revelação, como você vai receber transformação até entender exatamente o que significa o reino de Deus. E hoje eu quero falar nessa manhã o que é o reino de Deus. A última mensagem, o Orlando falou onde está o reino de Deus, né? E eu, escutando a mensagem dele, entendi que essa mensagem de hoje pode acrescentar nessa construção que a gente está fazendo. Em Romanos 14, verso 17, fala assim: porque o reino de Deus não é. O que o reino de Deus não é? Comida e nem. Mas o que ele é? Justiça, paz, alegria, aonde? No Espírito Santo. O apóstolo Paulo passa 11 capítulos ensinando sobre salvação e justificação. Os 11 primeiros capítulos da carta de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre salvação e sobre justificação. É isso que ele estava ensinando. E agora, no capítulo 12, ele começa a mudar a direção do ensino dele.
ele fala assim: agora vocês precisam se apresentar como um sacrifício que é o quê? Santo, justo e agradável a Deus. Como que isso é possível? Mudando a mente de vocês. E basicamente ele vai fazendo essa construção com essa igreja. A salvação nós recebemos através da graça. Porém, a justificação, ela vem através da fé. Eu preciso crer que eu sou alguém justificado por Cristo. Porque senão eu sempre vou achar que o vizinho, ele é mais merecedor do que eu. Isso não é uma verdade. A salvação eu declaro, eu creio, né? E a partir desse momento, eu sou justificado pelo amor de Deus. E o que significa a justificação? Alguém justificado, ele foi livre da culpa. Alguém que é justificado, não existe mais culpa sobre a vida dele. Alguém que é justificado num tribunal, a partir daquele momento, ele não pode mais ser acusado daquela acusação que estava sobre a vida dele. O juiz liberou a vida dele. Cristo liberou a sua vida contra toda e qualquer acusação do inimigo. Porém, eu preciso me ver, eu preciso entender quem eu sou, né? Nesse processo. Uma evidência máxima que a pessoa está vivendo no reino de Deus é viver uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O governo de Deus é o governo do homem interior. Essa foi a maior frustração do povo de Deus. Deus vai estabelecer um governo universal e mundial? Sim, na segunda vinda dele. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Ele será rei sobre todas as nações. Mas nessa primeira vinda, eles estavam esperando que esse Messias fizesse esse trabalho. Porém, nessa primeira vinda, o governo é dentro. Fala, na primeira vinda de Cristo, o governo de Deus é estabelecido dentro de cada um. E é por isso que eu preciso entender isso, para mim entender o que significa justificação. Se eu não entender que o governo está dentro, vai ser muito difícil eu entender o que é o reino de Deus. O homem natural está fundamentado naquilo que vê e toca. Enquanto o novo homem espiritual carrega dentro dele o Espírito Santo. Amém? O reino precisa entrar no coração do homem para que ele possa entender o que é o reino de Deus. João 3,5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ele é o quê? Ele é carne. E o que é nascido do Espírito? É nascido do Espírito. Você tem um nascimento que é aqui da terra, onde a sua mamãe e seu papai geraram você. Amém? Esse é o nascimento da carne. Porém, é necessário o segundo nascimento, que é o nascimento do alto. Mesmo você estando aqui na terra, é necessário nascer do alto, que é o nascimento do Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Esse verso 17 que eu acabei de ler para você, que é o verso base, ele tem duas afirmações, o que é e o que não é. Então, em cima dessas duas afirmações, eu preciso construir a minha palavra para que eu possa obedecer uma hermenêutica daquilo que a palavra nos ensina, né? Se bem que eu não estou muito agarrado com isso daí, não. Só se tiver algum teólogo escutando, ele possa falar, esse menino mais ou menos sabe o que está fazendo. Mas em cima dessas duas afirmações, eu quero falar com vocês nessa manhã o que é o reino de Deus e o que não é. Romanos, no mesmo texto, Romanos capítulo 14, verso 1 fala assim: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir o quê? Opiniões. Um crê que pode comer
de tudo. Mas quem é fraco na fé come apenas legumes. Quem come tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. O que fala o restante desse verso? Cada um tenha em sua própria... Leia de novo, por favor. Agora, deixa eu esclarecer isso daqui para a gente não criar confusão. O que o apóstolo Paulo está falando aqui são de coisas relativas. Fala relativas. Comer, beber, celebração. Certo? Porque para uns, o comer e beber certas coisas é importante. Para outros, não é importante. E o apóstolo Paulo está diante de uma igreja, onde essa igreja estava apegada naquilo que um comia e outro julgava naquilo que ele comia. Naquilo que o outro não comia e o outro condenava ele porque não comia daquela maneira. O povo de Deus estava cativo em Roma. E os judeus tinham a sua cultura, o que comer e o que não comer. Porém, Roma também tinha uma cultura. E essa igreja era a igreja de Roma, eles se converteram. E eles se converteram e levaram para dentro da igreja o quê? Pode falar. A cultura deles. E muitas vezes isso acontece com a gente, não. Nós nos convertemos e levamos para dentro da igreja a nossa cultura. Que não é a cultura de reino. Aí você está falando assim que a gente não deve julgar ninguém? Nesses casos, que a Bíblia, você pode ficar discutindo o resto da vida e não vai chegar a lugar nenhum. O que comer, o que beber e o que celebrar. Parece que as pontas não fecham. Porque são assuntos controversos. Um crê que pode, porque assim ele crê. Outro crê que não pode, porque assim. Então, quem crê que pode, não julgue aquele que não está fazendo. Porque senão nós perdemos energia naquilo que não é reino de Deus. E nos desgastamos naquilo que não é reino de Deus. Agora, isso é um relativo, certo? Agora, quando eu vou para os absolutos, pecado. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, que Jesus fala que é pecado, eu devo sentar, abrir a Bíblia e falar, meu irmão, isso está errado. Isso não é julgar, isso é exortar, é diferente. E nós, como igreja, precisamos ter a maturidade para entender o que é e o que não é. Para que nós possamos ter a força da igreja para poder ajudar os fracos a se fortalecerem. Porque o fraco da fé, aqui a Bíblia está tratando ele como fraco na fé, não é porque ele não tem salvação. Não é porque ele não está caminhando dentro do Evangelho. É porque ele não consegue discernir todas as coisas ainda. Então você é maduro na fé? Você é alguém que tem maturidade? Acolha esse irmão como? Com amor. E aquilo que é relativo, a gente tenha liberdade sem libertinagem. E os absolutos, a gente trata pela palavra os absolutos. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. É o que a Bíblia me orienta a fazer. Estamos bem até aqui? Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Tem pessoas que celebrar aniversário é um negócio do outro mundo. Se não celebrar, o ano não foi bom. E tem outras pessoas que falam assim, it's okay. Então, quem celebre, celebre com alegria. E quem não celebra e não se apega a esse tipo de situação, quem celebra, não julgue o irmão que... E a gente precisa ter maturidade, porque senão alguém falou para mim assim, 50 anos você não vai fazer nenhuma festa de aniversário.
Cara, 50 é importante como 49, 48, 47, 51. Eu vou fazer 60, eu vou fazer 70, eu vou fazer 80, eu vou fazer 90. Eu vou cumprir todos os dias que Deus quiser para a minha vida. E vou celebrar todos os dias, e não somente um dia. Mas isso é o que eu penso. Eu não me apego se você precisa celebrar o teu aniversário todos os anos. Eu vou lá cantar parabéns, eu vou lá comer bolinho com você, e a gente precisa viver em paz com isso. Comer alguma coisa. A gente traz, às vezes, os costumes que até o povo judeu nem pratica mais, a gente traz os costumes lá do Velho Testamento e quer aplicar na nossa realidade hoje. Você não pode comer isso nem aquilo. Querido, se a tua mente não te acusar naquilo, nos relativos, estou falando de relativos, se a tua mente não te acusar naquilo que você está praticando nos relativos, fica em paz. Você crê que, eu comecei lendo aqui, que você é a habitação do Espírito Santo, não é? Então, deixa o Espírito falar com você. Pergunte para o Espírito Santo se aquilo que você está fazendo é correto ou não. E se você precisar orientação do corpo, o corpo está aqui para te ajudar. Mas não para impor um jugo legalista. Que você tem que fazer, que você tem que praticar, tal. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para quem? Para o Senhor. Porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. A comida e a bebida faz parte desse mundo que vivemos? Alguém está pensando em deixar de comer? Inclusive hoje? Não. Porém, aqueles que se consideram fortes não devem entristecer os fracos com aquilo que comem, ou como comem. Pelo contrário, devem abster-se em amor aos novos. E devem ter cuidado de não fazer perecer a fé do irmão ou uma irmã. Agora o apóstolo Paulo está aplicando algo natural com princípios espirituais. Se aqueles que se consideram fortes não agirem em amor e bondade de acordo com o Evangelho, pode ser que isso seja identificado como maldade, pois a falta de amor deles com os fracos contradiz o amor de Cristo. O reino de Deus está centrado nos dons de justiça, paz e alegria concedidos pelo Espírito Santo. Porém, o comer, o beber, o celebrar sem entendimento pode até promover contenda e destruição entre as pessoas. Vocês entendem o que eu estou falando? Não. Você passa 10 anos ensinando algo para uma pessoa. Essa pessoa entendeu aquilo que de certa forma, ela deve fazer. Passaram-se quantos anos para ela entender? 10 anos. Agora ela passa a praticar isso daí, certo? E condena todo mundo que não entendeu ainda. E aí a gente fica aqui puxando a corda um para o lado do outro. Se Deus teve graça e misericórdia para você em 10 anos entender aquilo que você entenda, está entendendo agora? Por favor, tenha misericórdia e graça com aqueles que são fracos e não entendem ainda. Para que a gente não venha gastar energia e gasolina com aquilo que não é pão, com aquilo que não edifica, com aquilo que somente afasta. Romanos 14, 20. Não destrua a obra não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são o quê? Puras. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne e nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Existem assuntos controversos que estão sendo tratados pelo apóstolo Paulo nessa igreja de Roma. E parece que era só uma particularidade lá da igreja de Roma, né? Para a igreja crescer no evangelho do reino, tem que tratar e tem que entender essas coisas. Porque se eu não entender essas coisas, eu fico aplicando cultura pessoal dentro da cultura do reino de Deus. Isso dá uma dor de cabeça tremenda.
e a gente não vai para canto nenhum. São assuntos que a Bíblia não fecha exatamente. Você está entendendo? Nesses relativos, tenhamos liberdade sem usar de libertinagem. Nesses assuntos, não cabe a nós julgarmos, mas sim orientarmos com sabedoria e em amor quando consultados. A pessoa não pediu opinião, não dê a sua opinião. Simples assim. Mateus 5,19. E eu estou falando de relativos. Absoluto. O que é pecado, a Bíblia diz assim: se você vê o teu irmão pecando, você vai lá e exorta. Isso tem que ficar claro, pelo amor de Deus. Porque se botar isso tudo no liquidificador e bater, vira uma salada de fruta. Relativo, a pessoa tem liberdade de opinião. Absoluto, a palavra é absoluta. Se eu vejo alguém errando, se eu vejo alguém indo para um caminho de morte, eu tenho obrigação de dizer, ali na frente tem um caminho de morte. Tá certo? Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquela nova igreja de Roma. Princípios de reino de Deus. Fundamentos de reino de Deus. Mateus 5,19. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo ou menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os observa a ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é entender que eu sou justificado pela fé e não por obras. Não é por aquilo que eu faço, não é pelas minhas práticas, não é se eu lavo as mãos, se eu não lavo as mãos. Essa semana eu fui trabalhar, cheguei num cliente novo, que essa próxima semana a gente vai começar o trabalho. Cheguei lá, a mulher falou assim, para entrar aqui em casa, tem que botar bures nos pés e lavar as mãos. Você está vindo da rua? Sim. Então, tem que fazer o processo da purificação. Eu falei, rapaz, deixei meu kippah em casa. Você tem problema com isso? Não, eu acho que todo mundo que chega da rua deveria lavar as mãos antes de entrar em casa. Isso é bom, não faz mal nenhum. Mas eu estou agarrado com esse negócio? Nem um pouco. E peço graças a Deus para que Ele me dê uma oportunidade, para que o Evangelho do Reino de Deus possa entrar no coração dessa pessoa. Porque não são pelas práticas que o Evangelho entra. Foi pela justificação de Cristo. Foi pelo sacrifício de Cristo. Foi pelo amor de Cristo que o Evangelho entrou no nosso coração. E então, agora que nós somos salvos pela graça, não nos apegamos a práticas, a costumes, a cultura que não nos leva a lugar algum. Isso não é o Evangelho do Reino de Deus. Não é. O que é o Evangelho do Reino de Deus? Como podemos definir o Evangelho do Reino de Deus? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, já falamos disso. Mas é justiça, paz e alegria aonde? No Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas próprias pessoas. O reino de Deus é fundado na justiça, mediante a obra expiatória de Jesus Cristo. Por isso somos feitos justos diante de Deus através de quem? De Cristo Jesus. Como consequência dessa justiça, passamos a viver em santidade, tendo a paz com Deus e tendo paz com o próximo. O resultado final é uma alegria interior, que somente o Espírito pode produzir, pois a culpa do pecado foi trocada pela jubilosa presença de Deus dentro de cada coração que nasceu novamente. Domingo passado nós fizemos uma festa aqui de inauguração. Fizemos ou não fizemos? Foi uma festa? Sim.
E eu espero que, pelo amor de Deus, que todo domingo a gente faça a mesma festa de inauguração. Se a gente tiver que fazer uma festa só no dia da inauguração, domingo que vem tem outra. Porque o júbilo, a alegria, vem não por causa de uma inauguração, por causa da presença do nosso Deus. O nosso Senhor que estava aqui a semana passada, Ele está aqui hoje também. Por que não fazer uma festa hoje? Por que não celebrar com alegria aquilo que o Senhor está fazendo hoje, nas nossas vidas? Ah, mas tem lutas, tem diversidades, tem tanta coisa que ainda está acontecendo. Querido, enquanto você estiver nesse mundo, você vai ter que aprender a vencer as adversidades. E permitir o reino de Deus entrar no teu coração e no meu coração, para viver justificado, para viver em paz e para viver com alegria. Alegria que vem do próprio Espírito Santo. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a obra que o Espírito está fazendo em nós. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre justiça. Modelo de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Você é feito justo em quem? Em Cristo Jesus. Você é justificado por aquilo que você pratica? Você é justificado pelo tempo de oração? Você é justificado pelo conhecimento da palavra? Eu já vou aplicar isso daqui. Não. A justificação é através da fé. Através da fé. Eu creio, eu recebo. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi a obra redentora de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso que se Cristo nos justificou, por isso que se Cristo nos aceitou como nós somos, por que nós iremos condenar ou julgar o nosso irmão? Pelas práticas que ele está realizando. Será que Cristo não sabe o que a pessoa está fazendo? Claro que sim. Se Cristo recebe essa pessoa com amor, como nós devemos receber essa pessoa? Com amor. Não para julgar, não para apontar o dedo. Tem algumas coisas que as pessoas perguntam para mim se eu faço ou não faço. Eu falo. E deixo a pessoa à vontade para fazer aquilo que ela quer. Porque você é de Deus? Você é do Senhor? Tem umas 10 pessoas que são do Senhor. Você é do Senhor? Então você crê que o Espírito Santo está aí? Ele vai te convencer. O papel do Espírito é te convencer. O papel do Espírito é ensinar o caminho da verdade. O papel do Espírito é fazer com que você entenda o reino de Deus. Justiça, no hebraico, significa dikaiosune, estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Aquele que procura viver de maneira que agrada a Deus, porque sabe que não tem justiça própria. Assim como Deus imputou a nossa culpa e pecado a Cristo, assim também Deus imputa a justiça de Cristo em nós. Uau, que coisa linda isso daqui. Não temos justiça própria. Cristo nos justifica. Agora que sou justificado por Cristo, preciso viver de maneira justa. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela aonde? Aonde que a justiça de Deus se revela? No Evangelho, nisso que nós estamos fazendo. A pregação do Evangelho é que revela a justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, como é que crerão se não tem quem? Quem pregue. O que nós devemos pregar? O Evangelho do reino de Deus. O governo do reino de Deus. É isso que aplica a justiça de Deus. O modelo de Deus. Nós não temos modelo para viver como alguém purificados e santificados por Deus. Precisamos do modelo de quem? De Cristo Jesus. Agora que sou justificado por Cristo, preciso viver de maneira justa. Essa graça não é uma graça barata. Não é uma graça que te perdoa para depois você fazer o que você quer e viver como você quer. Essa graça te salva para te ensinar o modelo de Deus. Te salva para te mostrar como você deve andar. Não como você quer andar. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. De fé em fé. Como está escrito,
O justo viverá pela fé. O ministério todinho de Martim Lutero foi construído em cima desse verso. O justo viverá pela fé. Tudo isso foi construído, foi um ensinamento que Deus vem trabalhando ao longo dos anos. O que é justo? Justo é dikaios, que conhece, guarda e pratica a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Agora que eu sou justificado pela graça, agora que eu sou justificado pela fé, eu preciso conhecer essa graça que me salvou. Eu preciso conhecer essa palavra que me salvou. Eu preciso conhecer esse Senhor que me salvou. E preciso conhecer, guardar e praticar. É isso que faz a diferença. É conhecer, guardar e praticar a palavra do Senhor. É isso que me faz alguém justo. O que me faz justo? Alguém que agora vive de acordo com a palavra de Deus. Como é que eu vou viver de acordo com a palavra de Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus que é revelada através da palavra. Romanos 8,31. Olha o que Jesus fala aos discípulos que começaram a andar com ele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E o que vai acontecer? Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É isso que nós precisamos compreender. A justiça de Deus, ela já foi revelada para mim e para você, através de Cristo Jesus. Você crê que Cristo pode te justificar? Independente de qual for a situação. Aquele ladrão da cruz que estava ao lado de Jesus, os dois, um de um lado, outro de outro, um entendeu pela fé que poderia ser justificado. E ele fala: eu sou pecador, mas esse não tem pecado nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando você entrar hoje no teu paraíso. E Cristo falou: está justificado. Ele pediu para ele confessar os pecados. Porque a justificação te livra de todos os pecados, de toda a condenação. É a justificação de Cristo, é o sangue de Cristo que libera sobre as nossas vidas o reino de Deus. Você já está justificado, você crê? Você crê, você já está justificado. Eu preciso confessar? Você precisa confessar fé, porque através da fé, a sua fé te libera de toda a condenação. Porque Cristo Jesus levou sobre ele, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados. De toda a humanidade. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais fazermos tantas coisas que nós aprendemos para podermos alcançar perdão. Eu vim de um background onde que para alcançar perdão tinha que ter algumas práticas. E olha, não era fácil algumas práticas que eles colocavam sobre nós para fazer. Práticas de sacrifício. O sacrifício já foi feito. Já foi feito e já foi aceito. Essa justificação produz paz. Fala paz. Paz é comunhão. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre e pelas suas feridas todos nós fomos sarados, curados. Tem pessoas que precisam, para receber cura emocional, passar por um processo de acompanhamento. E tem outras que o próprio Cristo cura. Não condicione a obra de Deus. O Pentecostes trouxe o batismo com o Espírito Santo. E em certa situação, um centurião teve um sonho. Que ele deveria falar com Pedro. Que ele deveria ter um encontro com Pedro. E aquele povo não conhecia a Deus. E Pedro foi visitado pelos servos desse centurião,
foi levado até a casa do centurião. E quando Pedro chegou lá, Pedro entendeu que o evangelho é para todos. Até mesmo aqueles que eram considerados impuros. O evangelho é poderoso para salvar todos. Come, Pedro, eu não como, é impuro. Toca, Pedro, eu não toco, é impuro. E ele teve que ir na casa de um centurião romano para entender algo espiritual tão grande e tão maravilhoso. E quando ele chegou lá, ao invés de ser batizado na água para depois ser batizado no Espírito, aconteceu primeiro o batismo do Espírito para depois ser batizado nas águas. Você entende isso que a gente está falando aqui hoje? Não. A obra é do Espírito Santo. Ele é o maestro, ele que coordena o que fazer e o que não fazer. Não coloca dentro de uma caixinha aquilo que Deus quer fazer grande. Não faz pequeno aquilo que Deus quer fazer grande. E quando eu falo isso para mim mesmo. Porque esse evangelho é um evangelho de paz. Havia uma penalidade contra as nossas vidas, que era a penalidade do pecado, de morte, que nenhum homem conseguia pagar, que nenhum homem conseguia consertar esse problema. Todos os anos era feito um sacrifício, que somente transferia a responsabilidade para o próximo ano. Mas de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus se ofereceu como sacrifício de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser justificados de uma vez por todas. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos paz com Deus. Deus é o teu pai. Ele é um pai pacificador. Como que o filho deve ser? Repita o que o filho de Deus deve ser e deve praticar. Ele deve ser alguém que leve paz. Mas o meu temperamento, se você soubesse, pastor. Você é filho de Deus? O amém dá uma... Quando você mexe no caráter da pessoa, cada um realize quem realmente é. Eu tenho o meu, sei quem eu sou. Mas você é um filho de Deus? É ou não é? Sim. Deus está trabalhando com o filhinho? E o que eu preciso entender nesse processo? Que eu sou chamado para ser um filho pacificador. Não é um filho briguento, um filho conflitante, um filho que ninguém aguenta, sempre tem um cri-cri, sempre tem uma vírgula que está fora de contexto, sempre tem alguma coisa que desagrada. E essa pessoa normalmente ela vive sozinha, com poucos relacionamentos. Ela está na igreja, mas ela vive sozinha. Automaticamente ela vai se isolando. E eu preciso entender que não é assim que Cristo me chamou para viver. Paz é comunhão. A paz que eu tenho me faz bem para mim e faz bem para o meu próximo. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores revelam a natureza do Pai. Como consequência, são reconhecidos por Deus como filhos, pois praticam as mesmas obras do Pai. O que Jesus falava? Quem me vê, vê o Pai. Supostamente, quem vê você hoje deveria ver a Cristo e o Pai. Somos representantes de Cristo. A palavra filhos aqui nesse contexto é huios. É usada para especificar descendência. E nesse caso, Jesus afirma que os pacificadores são filhos de Deus. A paz é característica de um filho maduro, de um huios. Alguém que passa por lutas internas e externas. E às vezes mistura tudo. Mas mesmo assim, ele tem paz, porque ele entende aonde ele recebe essa paz.
Porque o filho maduro é alguém que ama a paz. Ele é alguém que preserva, promove a paz. Ele é alguém que conserva a paz. Efésios 4:1. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito através do vínculo da paz. Um filho de Deus preserva a paz. Onde tem conflito, onde tem situação complicada, ele deve resolver essas coisas. Porque paz com Deus, eu tendo paz com Deus, eu estou bem com Deus. Ok. Como é que você ama a Deus que não vê e não consegue amar o teu irmão que você vê? Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para a igreja de Roma. E por último lugar, alegria, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estou falando de você. Você é tudo isso que a Bíblia diz que você é. No nome de Jesus. A verdadeira alegria é o estado de contentamento que está de alguém que está suprido pelo Espírito Santo. Nem sempre você vai ter tudo aquilo que você precisa. Vou repetir. Nem sempre você vai ter tudo aquilo que você precisa. Mas mesmo assim, através do Espírito Santo, é possível você viver alegre, contente e suprido. Parece que viver alegre é um privilégio que somente algumas pessoas bem-sucedidas conseguem alcançar. Porém, Davi, um homem bem-sucedido. Davi foi um homem bem-sucedido? Foi um homem muito bem-sucedido. Não cita nenhuma das suas conquistas como base da sua alegria, mas foi na presença de Deus que ele encontrou alegria e felicidade. Salmos 16:11. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade e paz para sempre. Conclusão. O governo de Deus é o governo do homem interior. Uma vez que eu entendo o que é o reino de Deus e como fui justificado, agora eu busco viver de uma maneira que agrada tanto a Deus como ao próximo. Romanos 14:18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. O Senhor quer nos fazer pessoas agradáveis. Alguém que cativa, não repele. A presença de Jesus atraía as pessoas. Jesus, ele era um gentleman. Ele era alguém agradável. Ele era alguém que tinha respeito. Ele era alguém que atraía as pessoas para próximo dele. Alguém que vive justificado, alguém que vive em paz, alguém que vive alegre, alguém que serve ao Senhor dessa maneira, é alguém agradável a Deus e também ao próximo. A igreja precisa ser um lugar de pessoas agradáveis. Não pode ser o chato que veste mal e mora longe. O cara se converteu, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais o cara. Você sabe falar de outros assuntos sem ser a Bíblia, não? Sabe? Então fica tranquilo. Tem horas que você vai ter que falar da Bíblia e tem horas que você pode falar de outros assuntos. Seja agradável com sabedoria. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Tem horas que eu sento para conversar com meu filho sobre a Bíblia e tem horas que eu sento para falar sobre o Miami Heat, o Manchester United, coisas que ele gosta. E coisas que eu tenho que estudar para poder conversar. Fazer dos relacionamentos algo agradável. Sexta-feira agora nós tivemos um get-together do grupo, onde a gente só bateu papo.
Que momento agradável. Que coisa boa dar risada, que coisa boa compartilhar, que coisa boa contar causo para os mineiros. Coisa boa, coisa boa. É um ambiente agradável e todo mundo quer estar num ambiente agradável. Alguém aprovado. Essa palavra no grego é dokimos, que significa capaz de ser aprovado nos testes. Naquele cenário, não havia o sistema bancário. Então, o dinheiro era feito através de metais. O ouro era derretido, a prata era derretida e colocada em formas. Depois de secar, depois dela ficar rígida, eles tiravam da forma, davam uma lixinha ali na zede para poder negociar. Só que o ouro é um metal bem frágil. Algumas pessoas, depois do ouro tá seco, pegavam e tiravam fatias do ouro. E negociavam aquele ouro que foi... O que foi? Foi adulterado, porque foi tirado uma parte dele. Algumas pessoas aceitavam esse comércio, outras pessoas só passavam a moeda que tinha o peso e o valor correspondente. Alguém aprovado por Deus é alguém que não negocia princípios. Outros até podem negociar. Outros até podem passar esse processo mexido, adulterado. Mas que Deus nos dê graça para que nós não venhamos mexer nos absolutos e nos valores de Deus. Isso não se pode mexer. Toda pessoa, consciente ou inconscientemente, está sob a observação dos outros. Você já viu quando eles colocam uma câmera na casa ou num ambiente, está escrito assim, sorria, você está sendo... Comprar uma camisa para dar para cada um. Sorria, alguém está filmando você. Alguém está observando o seu comportamento. Você está sendo testado por aqueles com quem se relaciona. É o ferro com ferro. Aquele que é aceito por Deus em sua conduta, busca viver em comunhão e em paz com os outros, mostrando que a graça e o amor de Deus é um novo estilo de vida. Encontrará tanto o favor de Deus como o das pessoas. Provérbios 3:3. Olha o que Davi, discipulando o filho dele, Salomão, fala. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e diante das pessoas. Olha o que acontecia na igreja primitiva, para você não achar que isso é coisa da minha cabeça. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do quê? De todo povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para aquela igreja. Ele já tinha visto isso acontecendo no Pentecostes. E agora ele aplica esses princípios a uma igreja que está começando. Essa é a nossa realidade. Somos uma igreja que temos alguns anos, mas hoje somos uma igreja nova, que estamos implantando novamente o evangelho do reino de Deus. E entender essas coisas vai me fazer ser um filho maduro. Alguém que sabe lidar com os relativos e alguém que sabe lidar com os absolutos. Não troca as bolas. Isso vai fazer de nós uma igreja saudável. Uma igreja que ama, uma igreja que respeita, uma igreja que acolhe, sem negociar os seus valores. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu sei que tem uma caminhada. Para todos nós tem uma caminhada e nós estamos aprendendo. Você está aprendendo? Eu estou aprendendo. Diariamente estou aprendendo. E que isso encontre repouso, encontre lugar no nosso coração.
Porque tem momentos que o Marciano não é agradável, cara. Tem momentos que eu fico meio azedo. Tem momentos que eu entro num automático de ficar me tarefa. E nem eu gosto de mim mesmo assim. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo... Vai existir tarefa para o resto da vida, sabe? Não sei se você sabe disso. A igreja vai continuar fazendo eventos, a igreja vai continuar fazendo tudo o que tem que fazer. Mas e eu, como é que eu vou me comportar nesse processo? Sempre preocupado, sempre ansioso. No dia da inauguração eu cheguei aqui, o Duda falou assim, por que você está com essa cara feia? Eu falei, porque é a única que tem. Aí ele falou, não, você está preocupado. Eu falei, estou preocupado, cara. Ele falou, não se preocupe não, pastor, o senhor está no controle. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou para casa agora. Porque é preciso aprender a viver em paz. É preciso aprender a viver alegre, celebrar os momentos. O momento de alegria, o momento de celebração, eu estou preocupado com detalhes, se vai dar certo, se não vai dar certo. Aí eu gasto minhas energias nesse processo, naquilo que não é reino de Deus. O reino é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine a viver dessa maneira, para celebrar cada momento e cada estação. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, e ela é tão maravilhosa que nesse momento ela penetra aos nossos corações. Ela separa aquilo que é alma, aquilo que é espírito, fala diretamente ao nosso espírito, curando a nossa alma, trazendo entendimento à nossa alma, porque o Senhor é bom, Senhor. E a cada dia o Senhor tem nos ensinado como nós devemos nos comportar, como nós devemos andar nessa terra, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra. No nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, que deseja caminhar contigo, que deseja fazer a tua vontade, que deseja realizar tudo aquilo que está no teu coração. E eu te peço, meu Deus, que no nome de Jesus, essa palavra possa encontrar morada, possa encontrar guarida no nosso coração, nas nossas vidas, que nós venhamos entender aquilo que é reino de Deus e aquilo que não é o reino de Deus, que nós venhamos gastar as nossas energias, que nós venhamos nos dedicar para ser aquilo que o Senhor nos chamou para nós sermos, Pai amado, e que a tua paz, a paz que o nosso Senhor deu sobre nós, não como o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que nos fortalece, a paz que nos faz fortes, que essa paz, ó Deus, venha estar sobre nós. E como filhos pacificadores, que nós possamos ter comunhão com Deus, comunhão com o próximo, e comunhão até mesmo com aqueles que nós não conhecemos, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai. Porque isso vai fazer de nós uma igreja agradável, uma igreja saudável, que sabe acolher o aflito, que sabe acolher o necessitado, que sabe acolher aquele que está precisando de um abraço. No nome de Jesus, nos dê essa maturidade, para que nós possamos viver dentro daquilo que é o reino de Deus, que é a tua vontade, que é para isso que o Senhor nos chamou. No nome de Jesus, abençoe a toda a igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que nos escutam, que o Senhor derrame graça sobre nós. E é no teu santo nome que nós oramos, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. E o povo de Deus diz: amém, e amém, e amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, por favor.